A paz, querida igreja, a paz, meus amados, a paz do Senhor Jesus, amém? Aquela paz que conserta, aquela paz que conserva, aquela paz que alimenta nossos corações, amém? Esta tarde, querido, começo aí de semana, uma semana de feriado abençoada para você, amém? Você recebe isso, querido? Aonde que você estiver, eu quero, querido, então, nesta tarde, em nome do Senhor Jesus, querido, já você que está entrando hoje aí, aproveitando esse feriado na presença do Deus Altíssimo, amém? Aonde que você está, querido? Em sinal de reverência, amém? Em sinal de reverência, eu quero pedir para você já a entrar com seu coração doador, orando comigo neste momento, em nome do Senhor Jesus. Eu quero ensinar uma coisa, querido, toda palavra, ela só vai chegar, toda oração só vai chegar onde houver dois ali orando, dois ali crendo, dois ali na mesma pessoa. A palavra de Deus, ela diz que onde houver dois ou mais orando, no nome do Deus eterno, no nome do Senhor Jesus Cristo, então ele se fará presente através. E se ligardes alguma coisa na terra, também será ligardes lá no céu. Lá no céu especificamente, aonde está o Altíssimo. Então há necessidade, querido, de sempre que você está orando, então procure estar sozinho, não, procure a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo, ore comigo nesta tarde, ore comigo, Espírito Santo, preciso tanto da sua ajuda. Espírito Santo, falam tantas coisas, estou um pouco receoso, Espírito Santo, ore comigo, meu coração está aflito. Então, querido, ore com o Espírito Santo, mas é isso mesmo, onde houver dois ou mais orando, se fará presente, e o que se ligardes aqui na terra, também será ligado no céu, amém? Então, querido, nesta tarde, em nome do Senhor Jesus, eu te convido você a acompanhar comigo a sua Bíblia aí, no livro, querido. Eu quero ler uma passagem antes com vocês. Eu quero ler uma passagem lá no livro de Romano, querido, com vocês, em nome do Senhor Jesus, Romano 14, versículo 17. Hoje nós passearemos na palavra de Deus, amém? Iremos aprender bastante coisa. Querido, antes eu quero contar uma história para você. Eu quero contar uma história para você. Presta atenção nessa história. Um certo dia, um senhor muito rico, ele saiu de sua dependência, deixou ali seu filho amado, num condomínio maravilhoso. Então ele disse ao filho amado, e ele falou o seguinte: olha, filho, eu vou dar uma saída, vou visitar meus servos, eu vou visitar o pessoal da empresa, e fique tranquilo, aqui há toda a segurança, aqui os seguranças estão aqui juntos aqui, e eu estarei conversando com o pessoal lá na empresa. Então fique tranquilo, aqui dificilmente acontece coisas ruins. Querido, então este homem bastante rico, que morava nesse condomínio luxuoso, saiu. Então, querido, ele estava lá na empresa e ele começou a ouvir as notícias lá na empresa que ele estava ali conversando com os seus empregados, teus servos, teus funcionários. Ele começou a delegar funções, dizendo que daria aumento. Então, querido, no momento da mensagem ali que ele estava ouvindo ali na televisão, ele percebeu que começaram a falar de um fugitivo muito perigoso, lá da cadeia, um fugitivo muito mau, um fugitivo temeroso. Mas ele, no momento, ele falou: não, eu moro num condomínio de luxo, eu não tenho problema algum não, vou até desligar isso aqui, porque isso provavelmente não vai chegar ao meu lar, vou ficar super tranquilo. E continuou delegando a responsabilidade ao seu grupo, aos seus servos, aos seus empregados. Então, querido, passou aquele dia, este homem muito rico,
ele deu 5 horas da tarde, então ele resolveu ir para a sua casa. E ao chegar, querido, lá na casa dele, ele começou a olhar, observar que tinha algumas viaturas próximo lá da residência dele. Ele pensando, lugar seguro, aqui é um condomínio de luxo, porque existe viaturas neste lugar. Ele começou a se perguntar, e mesmo assim ele super tranquilo, ele começou, né, ele falou assim, o que está acontecendo? Vou entrar na minha casa, vou relaxar, porque já trabalhei o dia inteiro, está super tranquilo. Quando ele está subindo a escada da sua casa, uma escada muito chique, muito bonita, um dos policiais, ele chama aquele homem e fala, boa tarde, é o senhor que mora nessa linda residência? Ele falou, sim. Mas por que você está perguntando essas coisas? Aí ele ficou assim, perguntou algo sobre a residência dele, e ele, mesmo assim, ele foi querendo andar. A pessoa que perguntou para ele se era ele que morava naquela linda residência, falou o seguinte, olha, fica tranquilo que nós já prendemos o ladrão, ele está aqui conosco. E ele falou, mas do que se trata este assunto? Ladrão preso aqui conosco, querido. E ele começou a subir as escadas. Ele começou a subir as escadas, querido, e eu quero contar para você. E ele começou a ver sinais pela casa de sangue. Ele só tinha o filho dele lá na casa. E era um condomínio muito seguro. E ele começou a adentrar pela casa e existia aquele sangue ali na sua porta. Ele foi caminhando, o coração dele começou a apertar, ficou muito apertado. Ele começou, mas só tinha meu filho aqui. O sangue é de quem? Ele olhou, não percebia sinal de sangue para fora dali, e o policial disse que poderia ficar tranquilo que já tinha prendido o bandido, mas ele começou a ficar temeroso porque tinha sinais de sangue naquela casa. E queridos, pasmem, quando ele foi se aproximando da sua sala, ele encontrou o teu lindo filho, querido, assassinado, ensanguentado ali, querido. Que dor desse pai de família, que dor deste homem rico, uma dor inigualável. Seu filho único, querido, estava ali, morto, ensanguentado. E ele pegou aquela criança e começou a abraçá-lo, querido, aquele filho ensanguentado. E então ele decide voltar para conversar com os policiais, porque ele, chorando, ele quer entender o que tinha acontecido. E quero dizer para você, quando ele sai, passou-se um tempo ali com o teu filho, quando ele sai, que as polícias agora tomam conta lá, vai colocar um jornal em cima, um pano, um alumínio branco sobre a tua criança. Ele sai, ele não vê mais a viatura, e ele decide procurar este bandido. Ele fala, vou procurar este bandido. Perguntou aonde que é esta delegacia, aonde que levaram esta pessoa que tirou a vida do meu filho amado, aonde, para que lugar que levaram esta criança. Então, querido, ele pegou o endereço e foi até a delegacia, querido. Ele foi até a delegacia e ali ele foi perguntando, olha, eu estou muito triste, eu não aguento de tristeza, mas eu quero falar com a pessoa que tirou a vida do meu filho. Então, querido, alguns policiais o abraçaram e começaram a falar, não, o senhor não pode adentrar ao espaço aonde este assassino, este ladrão está. Ele é horrendo,
Tanto é que ele tirou a vida do seu filho. Você viu o estado, como seu filho estava, sua casa como estava toda ensanguentada. Ele falou: mas eu preciso falar uma coisa com ele, eu preciso falar algo com ele. Queridos, então os policiais não tiveram como resistir. Falaram: esse homem está louco. Mas quem somos nós? Este homem é rico, ele tem poder, ele pode nos demitir. Deixa eu falar com esta pessoa, com este homem mau, com este assassino. Então, queridos, ele foi falar com este homem mau, com este assassino. Então, querido, o assassino ali olhando, fitando olhos naquele homem, olhos de ódio, olhos de morte, olhos de pessoa ruim, olhos de um assassino, de um ladrão, fitando os olhos daquele homem, ele percebeu uma semelhança, uma imagem. Ele percebeu que parecia-se muito, veio na memória dele, que parecia-se muito com a criança que estava morta. E ele começou a ficar temeroso, porque estava um homem ali, o pai da criança, frente a frente com ele. E o que seria da vida dele agora? Porque ele tinha tirado a filha daquela criança. Será que aquele homem ia matá-lo? Será que aquele homem ia enforcá-lo na cadeia ali, com a ajuda até dos policiais? Ele ficou temeroso. Pasme, queridos, na história, este homem faz o seguinte: ele chamou esta pessoa e o convidou para que sentasse ali do lado dele. E começou a conversar com o assassino, conversar com o ladrão. Ele disse para o ladrão: olha, eu estou muito triste, eu estou muito triste, meu coração está explodindo aqui, porque você tirou o meu filho, o meu precioso filho, você tirou a vida dele. Quando cheguei, a minha casa estava toda ensanguentada, eu não pude despedir-se do meu filho, mas eu quero falar algo com você, e que você possa parar um minuto, olhar nos meus olhos e ouvir o que eu tenho a dizer para você. Então o ladrão, ele ficou mais calmo e se aproximou daquele homem. Os dois ficaram juntos e o senhor muito rico fez-lhe a seguinte proposta: olha, você agora tirou meu tesouro e eu quero lhe falar algo. Como eu sou o Senhor, eu não tenho mais filho algum, eu não tenho mais com quem deixar as minhas posses, eu não tenho com quem deixar coisa alguma, e eu não tenho como passar isso para ninguém. Eu quero te dar uma chance, eu quero que você aceite algo que eu irei te dar, mas você terá que ser transformado. Eu te perdoo com uma condição: que você possa tomar o lugar do meu filho. O ladrão começou a chorar, o ladrão, o assassino começou a chorar, e o ladrão não estava entendendo nada, e era real aquilo. O senhor muito rico iria passar todas as posses, todas as riquezas para aquele homem, e aquele homem começou a chorar. No início pensou que seria morto também pelo seu ato cruel, tirando a vida daquele homem rico, mas ele ali recebe uma proposta extraordinária daquele senhor rico, de tomar o lugar daquele seu filho e ser adotado. Querido, o homem então, não entendendo nada, começou a chorar ali, e não tinha outro jeito, querido, mas ele ficava cheio de perguntas, cheio de indagações, mas o senhor muito rico só dizia o seguinte: eu preciso que você tome o lugar do meu filho,
Eu preciso que você mude de vida. Eu preciso que você realmente mude a partir deste momento. Você aceita esta proposta e tomar o lugar do meu filho para que eu não fique órfão? Querido, eu quero dizer para você que este homem, querido, é você. Este homem sou eu. E o homem rico é Deus Pai, que saiu um momento oferecendo ali, deixando o seu filho ali, naquela casa, e você e eu fomos lá e assassinamos ele, ensanguentamos ele ali na cruz, havia sangue para todo lado, e mesmo assim, o Pai, aquele Senhor, ele deu a chance para você se reconciliar, tomar o lugar do filho dele, que é Jesus, mudar de vida a partir de agora e fazer justiça, justiça em ser filho de Deus. Amém? Então, querido, essa é a história que eu queria contar-lhe para você. Eu quero, então, querido, que você abra a sua Bíblia lá no livro de Romanos 14, versículo 17. Amém? Então, eu gostaria muito que você também, a partir desse momento, fosse meu parceiro lá no YouTube, dando um like lá, fazendo a sua inscrição, querido. Há milhares de pessoas, e é só a inscrição, é só dar um like lá, não custa nada, querido, apenas isso. Me ajude lá no canal lá, querido, a crescer e essas mensagens chegarem para algumas mais pessoas, algumas mais 10 pessoas, algumas mais 15 pessoas, em nome de Jesus. Mas comece por você, se inscreva lá nesse canal, deixe seu like lá e compartilhe. Amém, queridos? Já abriu a sua Bíblia lá em Romanos 14, 17, querido? Eu quero deixar uma palavra para você depois dessa história também. Busque primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. O tema é justiça, querido. Então, busque primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Amém? Olha como é o reino de Deus, então. Aleluia! Romanos 14, 17. Pois o reino de Deus, ele não é comida, e ele nem é bebida, mas justiça. Mas justiça. Amém? Mas justiça. O Pai, ele quer que você seja um canal. O canal de justiça para ele. O Pai quer que você seja filho dele agora. O Pai está te resgatando. O Pai sabe que você era mau. O Pai sabe que você era um assassino. O Pai sabe que você era um ladrão. Mas Ele te perdoa. Ele quer que você herde tudo agora. Mas basta você se aproximar. Basta você ter alguns minutos na frente dessa live. E você daqui para frente ser transformado em justiça de Deus. Amém? Então, Ele está te dando a última chance, querido. Olha isso. Esqueça agora de correr atrás das coisas. Esqueça. Porque o nosso Deus, o Eterno, Ele nos servirá de tudo aquilo que nós venhamos a precisar. Ponha tudo na mão de Deus. Deixe de ser um assassino. Deixe de ser um ladrão. Deixe de ser uma pessoa má. Em nome do Senhor Jesus. Busque primeiramente o reino de Deus e sua justiça. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Então, querido, pois o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Amém? Justiça é o Estado, uma organização. Justiça para Deus
é uma organização. O que é um Estado para você? Um Estado, para mim, existe um governo, e o governo é o pai. O governo é o governador que nós temos agora. E existe uma organização. Existem seus secretários, existem os seus secretários, seus seguranças, existem os secretários das próprias justiças, existem os comandantes das polícias militares que fazem a organização da segurança do Estado e das pessoas e daquilo que o Estado exerce como protetor, que são as herdades, que são os comércios, que são as coisas que o Estado deve cuidar. Então, é o Estado, justiça é o Estado perfeito de Deus. Então, Deus, Ele colocou sim o Espírito Santo para organizar. Então, querido, eu quero ler para você algo aonde o Espírito Santo, ele vem organizar o estado perfeito na sua vida e na minha vida, em nome de Jesus. Amém? Olha isso, ó. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Olha isso. Aquele que não conheceu o pecado e fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Olha isso, ó. Presta atenção. Deus quer, então, chamar você para perto. Deus quer dar uma chance a você. Deus quer dar uma chance a mim. Então, Ele fez uma troca. Ele deu o seu filho e te chamou para você herdar tudo no lugar do filho que Ele sempre amou, do seu unigênito. Morreu na cruz, aonde você tirou a vida, aonde eu tirei a vida do seu único filho, do seu filho amado. Eu e você, que sempre fomos ladrões, sempre fomos más, sempre fomos assassinos. E nós, queridos, nós agora somos filho de Deus, filho do Deus Altíssimo. E por que, querido, eu digo isto? Porque a Bíblia, ela nos relata, querido, o seguinte: se nós não somos de Cristo, se você não é filho de Deus, se você não aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, então você tem outro Deus. Você serve então ao dinheiro, a mamon. Você está servindo aos poderes tenebrosos deste mundo, porque Ele que é o Deus deste século. Se você não é de Deus, então você, querido, pertence ao Deus deste século com letra minúscula. E na Bíblia relata lá em Adão e Eva que Adão perdeu este mundo para a serpente, que é chamada Satanás. E Satanás, ele veio para roubar, e quem rouba é ladrão, para matar, e quem mata é assassino, e destruir é um homem mau. Então, se você não é filho, você herda sim, através do mundo espiritual, essas três coisas. Então, querido, eu convido a você a se aproximar nesta tarde do Senhor Jesus Cristo e reconhecê-lo como Senhor e Salvador da sua vida, aceitar as dádivas do Pai, que neste momento, através dessa história, através dessa mensagem, quer fazer justiça, quer que você seja a justiça dele daqui para frente. Você que outrora tirou a vida do filho dele, Jesus Cristo,
você que o assassinou, você que o matou, você que destruiu, como eu o assassinei, como eu o matei, como eu o destruí, mas eu cheguei, eu aceitei as dádivas quando Deus me chamou para que eu herdasse tudo, para que eu fosse agora como filho dele. A partir daquele momento, eu aceitei e minha vida foi transformada. Hoje eu sou um canal. Hoje eu sou a própria justiça de Deus na terra e estou te convidando nesta tarde para que você também receba esse convite. Amém? Aleluia. Vou finalizar agora, queridos, em nome de Jesus. Amém? Vou finalizar. Aleluia. Abra sua Bíblia lá em João 16, capítulo 7. Capítulo 16, aliás, verso 7 ao 11. Eu vou ler apenas, tá? Vou ler devagar e encerro, em nome do Senhor Jesus. Vou ler bem devagar e vou encerrar em seguida. Mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Verso 8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Queridos, então, queridos, o Espírito Santo, ele já veio há 2000 anos atrás, lá em Pentecoste, começou a convencer o homem do juízo, da justiça e do pecado, ou do pecado, da justiça e do juízo, há 2000 anos atrás. E foi isso que ele fez nessa live de hoje, através da minha vida. E você que assistiu essa live culto, querido, amém? Você que foi tocado, em nome de Jesus, o aceite, querido, aceite esse convite de ser justiça de Deus daqui em diante, e sua vida será transformada. Fique na paz do Senhor Jesus. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e te convido para que você esteja comigo domingo que vem, querido. Na verdade, sexta-feira que vem, porque nós temos culto agora na sexta e no domingo, em nome de Jesus. E em seguida, seja meu parceiro neste canal, em nome de Jesus. Dê seu like e compartilhe essa mensagem com mais 10 pessoas, querido. E também eu quero que você se inscreva neste canal. Seja um abençoador, querido, deste canal, em nome de Jesus. Tenha uma boa semana, tenha um bom regresso, ou você que está na praia, se divirta, tenha um bom descanso e que Deus continue cuidando da sua vida, em nome de Jesus. Amém? Fique na paz do Senhor.